Unidade 1. Tecnologia. Aula 3.1. Conteúdo. Núcleo 1. Habilidade. Caracterizar as moléculas de DNA e RNA e conhecer a composição do núcleo celular. Então, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e agora com todo o pique, né? Enfim, chegamos. Vamos aproveitar e vamos direto para a nossa revisão. Pessoal, na aula anterior nós trabalhamos justamente quais são os principais elementos químicos, né, que são encontrados nos seres vivos, né, que é o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. E logo depois nós falamos um pouco sobre as diferenças entre as substâncias, né, as substâncias orgânicas e inorgânicas que são encontradas nos seres vivos, né? Então, foi isso que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá bom? Isso é só para você recapitular um pouco do que nós trabalhamos. Então, nós vamos passar direto agora para o nosso desafio do dia da aula de hoje. Então, pessoal, a minha pergunta do desafio do dia de hoje é: você saberia dizer qual é a diferença entre um ser procarionte e um ser eucarionte? Você saberia dizer qual é a diferença entre um e outro? Se não sabe, vai aprender e no final da aula a gente volta com ele, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Muito bem, a nossa aula de hoje está super importante. Por quê, professor? Porque o que acontece é o seguinte: hoje nós vamos falar um pouco de células e propriamente do núcleo celular. Tudo bem? E aí nós vamos caracterizar também o que é um DNA e o que é um RNA, beleza? E aí nós vamos para a nossa primeira imagem de hoje, que é justamente essa primeira parte. O que é uma célula procariótica, hein, professor? A professora Márcia já falou isso para vocês, mas só para nós colocarmos um pouco sobre isso. As células procarióticas, pessoal, e aí eu gostaria que tu prestasse bastante atenção, tá bom? Para você aprender comigo e nunca mais errar ou nunca mais esquecer. Professor, qual é a diferença? Meu amigo, foi essa pergunta que eu te fiz, mas eu vou logo te dizendo. Isso daqui é uma célula na verdade isso é uma bactéria, beleza? Então as bactérias são justamente os organismos procariontes, ou as células procarióticas, tá bom? Ou seja, mas o que é célula procariótica, professor? Pessoal, são células que não possuem núcleo individualizado, tá? Logo, no estudo sobre o núcleo celular, as células procarióticas, elas não estão inseridas como, então, tais como bactérias e cianobactérias. Como assim, professor? Pessoal, vocês estão vendo isso aqui em amarelo? Né? Eu vou agora colocar em vermelho. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Tá? Você percebe que isso aqui que eu estou desenhando, né? É o cromossomo, né? Então ele fica todo espalhado, olha lá, na célula, ou seja, ele não está dentro de um núcleo, tá? Significa dizer que as células procarióticas, professor, então não tem um núcleo? Isso, ou seja, ela não tem um núcleo, tá? Ou seja, aonde o cromossomo fique dentro dele, tá? Diferentemente dessas células aqui, ó, das células eucarióticas, tá? Então, professor, significa dizer que as procarióticas não têm. E as eucarióticas? Muito bem. Todas as células que possuem núcleo. Olha que interessante. Ou seja, há uma membrana que individualiza o núcleo, tá? E o nome dessa membrana é chamado de carioteca. Professor, então significa dizer que as células eucarióticas, elas possuem um núcleo e tem uma membrana em volta desse núcleo que se chama carioteca. Isso mesmo que eu estou falando. Então, todos os animais, plantas, fungos, protozoários possuem o que a gente conhece como essas células procarióticas, tá? Então, todas, né?
Ou seja, aqui está o núcleo da célula, tá bom? E em volta possui essa membrana que se chama carioteca. Então, no estudo sobre os componentes do núcleo, nós só podemos estudar as células eucarióticas, né? Por quê, professor? Visto que as células procarióticas, elas não possuem núcleo, tá? Então, a principal diferença é essa, tá? Beleza? Ou seja, na procariótica, como não tem núcleo, então o seu DNA ali, ele é todo espalhado na célula, tá? O cromossomo todo dentro da célula. Diferentemente das eucarióticas. Eucarióticas têm um núcleo e dentro desse núcleo ali está contido o DNA. Então, a diferença básica entre as duas. Beleza? Beleza? Beleza, professor? Professor, aí está a estrutura de um núcleo, é isso? Olha aí, galera. A estrutura do núcleo está aqui, ó. Se liga, filho, acorda, hein? Acorda, senão tu vai cair, senão a corda quebra. Presta atenção. Vamos prestar? O núcleo celular, ele é dividido em seguinte: a carioteca, que é também conhecida como membrana nuclear. Beleza? Existe o que é o poro nuclear, existe o nucleolo e existe a cromatina. O que é a cromatina, professor? Ou seja, é o material genético. Então, essa é a divisão do núcleo que nós vamos estudar essas partes, tá bom? Tudo bem até aí? Beleza. Aí está. O que é a membrana nuclear, professor? O que é a membrana nuclear, hein? Pessoal, é a conhecida carioteca. A membrana nuclear, eu vou desenhar aqui. Eita, não está arriscando. Está arriscando. Presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer de vermelho e preto, tá? Eu vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui o núcleo celular, tá legal? Aqui, ó, vou fazer maior ainda. O que vocês estão vendo é o núcleo, mas eu só vou colocar aí. Tô aumentando aqui de tamanho, tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo não é o que eu estou riscando. Essa imagem que vocês estão vendo é um núcleo bonitinho, tá? E agora eu vou dizer para vocês saberem o que é a carioteca ou a membrana nuclear. A carioteca ou membrana nuclear é justamente a membrana que reveste o núcleo, tá legal? É o que eu estou fazendo aqui de preto, ó. Eu não sou muito bom de desenho, tá? Mas eu quero só que tu entenda. Então, a carioteca é essa membrana que reveste o núcleo, tá? Então, é como se fosse isso aqui, tá, filho? Eu vou até carioteca. Beleza? E o que está em vermelho aí é o núcleo, tá? Só para te ter uma referência de como é que é isso, tá? Então, o que é a carioteca, professor? É uma membrana dupla, tá? Com o espaço, ela possui um espaço interno e ela apresenta vários poros, tá? Vários poros. O que você está percebendo aqui? Tá aqui, ó. Isso tudo aqui é o núcleo, né? Olha lá. O núcleo, né? E aí, essa membrana, ela possui vários poros que permite a comunicação do núcleo com o citoplasma. Como assim o citoplasma? Tu percebe que o citoplasma é toda aquela parte da célula. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem. O citoplasma é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é citoplasma. Tá legal? E aqui tem o núcleo, né? Então, a membrana é essa que está em vermelho. Tá? E ela é toda furada. Furada por quê? Porque ela permite a comunicação entre o núcleo e o citoplasma celular. Beleza? Beleza, professor. Voltei, fui demais. Tá? Então, é a parte externa da carioteca, ou seja, a parte externa da carioteca, ela está ligada ao que a gente chama de retículo endoplasmático. Inclusive, a Márcia falou isso para vocês, né? Olha aqui, o retículo endoplasmático, tá? Então, essa parte aqui, ó, ela é toda furada, né? A parte externa se comunica justamente, né? Ligada diretamente ao retículo endoplasmático. Por que isso, professor? Na verdade, esse retículo endoplasmático, lembra que a gente falou de... Hoje não é mais rugoso, a gente chama de granuloso, não é isso, Márcia? Então, o que acontece? Essa parte externa da carioteca, ela está ligada ao retículo endoplasmático como se fosse o processo de comunicação, onde pode existir, na verdade, o que a gente chama esses pontinhos pretos que vocês estão vendo, que agora eu estou grifando, os ribossomos, tá? Beleza. Professor, o que é o poro nuclear, então? O poro nuclear, e aí é o que nós falamos. Você está vendo aqui, ó? Eu acho que dá dando para vocês visualizarem bacana. Tá aqui os poros nucleares. São esses buracozinhos, ó. Parece a lua cheia de buraco, não é isso?
esses buraquinhos que tem na carioteca que são chamados poros nucleares, tá bom? O quê? Qual é a função deles, professor? Ou seja, eles funcionam como válvulas de comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Então, o poro, na verdade, ele é uma estrutura complexa, né? É formado justamente por proteínas que controlam justamente o quê? A entrada e a saída de substâncias. Olha que interessante. De onde para onde? Do núcleo e a saída, né, dessas substâncias. Tudo bem? Beleza, professor. Professor, e o nucleolo, hein? O que é o nucleolo? Aqui está o nucleolo. O que é o nucleolo, professor? Amigo, você está vendo aqui em preto? O que está em preto aqui, ó? Tudo que está em preto aqui, eu estou grifando ao lado, né, de vermelho. Então, esse aqui, ó, é justamente o nucleolo, tá? Ou seja, é uma região, dentro do núcleo, é uma região mais corada, tá? É como se ele estivesse, na verdade, mais condensado, mais junto, mais ali enrolado. Ele é formado, tá? Esse cara aqui, ele é formado, para vocês não esquecerem, por RNA, tá? E proteínas. Então, não esquece disso. É formado por RNA e proteínas. Em alguns cromossomos, encontram-se as chamadas regiões, né, organizadoras do nucleolo, tá? Locais onde ocorre justamente a síntese de um tipo de RNA que se associa a certas proteínas, que são chamadas de ribonucleoproteínas, tá? Mas não te preocupa com isso não, basta você saber o que é um nucleolo, né? O nucleolo, na verdade, é uma região mais condensada que existe dentro do núcleo, tá? Que é formado por quê? Por RNA e proteínas, tá bom? Beleza? Beleza, professor. O senhor falou que no núcleo também existe a cromatina. E o que é a cromatina, professor? Amigão, cromatina é a região corada. Você está vendo? Parece um monte de fio aí? Parecendo um monte de fio aí, né? É essa região corada que preenche o núcleo, beleza? Ou seja, então ela é composta de um emaranhado de filamentos muito finos. Esses fios são as moléculas de DNA. Então presta atenção, presta atenção. Isso daqui, ó, são justamente o DNA, tá? Então, a região que é corada, que preenche toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, tá? É justamente, a gente conhece como o quê? A cromatina. É a região que preenche todo o núcleo. E ela é composta justamente de quê? Do DNA, que são esses fios aí, toda essa parte enrolada aí, justamente, que são os fios da molécula de DNA. Tá legal? Tá? Então, a cromatina é essa parte mais corada que você tá vendo aí, tá? E dentro dela se encontra o quê? Pessoal, o que é isso que tá mais escuro aqui, que nós acabamos de falar? O que é? Que vocês não viram aí, que a gente acabou de ver? Vamos recapitular? Olha lá, o nucleolo, né? Ele é formado por quê? Por RNA e proteína. Aqui, né, isso daí, esse emaranhado de fios aí que tu presta atenção é quem? É o DNA, que se encontra inserido aonde? Na cromatina, beleza? Beleza. Professor, a cromatina, na verdade, deixa eu entender melhor. É o seguinte, professor, quando o DNA ele está na forma de fios, é chamado de cromatina, né? Então, quando o DNA ele está na forma de fio, ele é chamado de cromatina. Mas o DNA, ele pode ficar ao redor de proteínas, tá? E essas proteínas são chamadas de histonas. Olha que interessante, formando uma estrutura semelhante a uma letra X. Então, nós chamamos esse formato de quê? De cromossomos. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Você está vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui é justamente a cromatina, né? Então, a cromatina é como se fosse o DNA em quê? Na forma de quê? De fios, beleza? Beleza. Mas, quando esses DNA, eles começam, né, a se juntar com algumas proteínas, vamos dizer assim, eles começam a se condensar, eles começam a ficar mais próximos de si. Então, aqui, ó, você tem a fita de DNA, né?
Você tem a fita de DNA, olha lá, tá vendo? Aqui isso aqui na verdade é a molécula da vida, né? É uma dupla hélice aqui, ó, uma fita que a gente chama de dupla hélice. Por quê? Porque ela tem esse formato aqui, ó. Tá? Então, isso é um DNA com dupla hélice. Presta bastante atenção. Aqui você tem os laços de cromatina, né? Na forma de fio. E aí, quando esse DNA ele começa a se condensar, essas cromatinas, quando se junta com algumas proteínas, tá? Essa cromatina mais as histonas, que são proteínas, tá? Quando se juntam, elas adquirem um formato de X, que é isso aqui. E aí passa a ser chamado de quê, professor? De cromossomos. Professor, então o senhor está dizendo que os cromossomos, na verdade, eles são a composição de DNA? É isso que o senhor está falando, né? Muito bem, é isso, né? Quando o DNA, ele pode ficar ao redor de proteínas, né? Que essas proteínas são chamadas de histonas, formando estruturas semelhantes a um X, é que a gente chama de cromossomos, tá? Ou seja, é nessa estrutura que nós herdamos todas as características dos nossos pais, né? Lembra que 23 são de quem? Do pai, 23 desses cromossomos, e 23 são de quem? Da mãe. Lembra que a nossa formação é de quantos? De 46 cromossomos. Tá legal? Então, professor, o senhor está dizendo que desses 23 cromossomos aqui que foram formados, 23 são do pai e 23 da minha mãe? É isso? Isso. Só para a gente recapitular, beleza? As cromatinas, na verdade, são fios soltos, tá? Ou seja, são DNA em forma de fios. Quando esses fios eles começam a tomar uma condensação, vamos dizer assim, tá legal? Quando eles começam a tomar uma condensação, quando eles se juntam com proteínas, tá aqui, ó, até coloquei aqui, ó, cromatina mais proteínas chamadas de histonas, formam-se uma condensação. E essa condensação é chamada de quê? De cromossomos. Tá legal? Beleza? Beleza, professor. Beleza. Vamos lá, então. Professor, dentro do núcleo, na composição lá, eu já ouvi falar de uma tal cromatina sexual. O que é uma cromatina sexual, hein, professor? A cromatina sexual, vamos prestar? Vamos? Aqui, ó. Também conhecido como corpúsculo de Barr, tá? Você vai ver aí muitos livros, né? Chamado corpúsculo de Barr. É uma estrutura no núcleo que, olha que interessante, hein? Olha que interessante, hein? Só quem tem isso são as células femininas. Professor, então significa dizer que só quem tem a cromatina sexual ou chamado corpúsculo de Barr são as mulheres? Isso. É isso que eu estou te falando. Tá legal? Então tá aqui, ó. É identificado. Tá aqui, ó. Tá? Esse é o corpúsculo. Corpúsculo. Para eu não errar. Tá? Beleza? Então, também conhecido como corpúsculo de Barr, na verdade, possui uma estrutura no núcleo que tem somente nas células femininas, uma identificação. E isso é uma cromatina, na verdade, é como se fosse um DNA sexual, que só quem possui é justamente as mulheres. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Isso é só para você entender, tá? Já que a gente está estudando o quê? Estamos estudando quem? Né? A configuração nuclear, né? Do núcleo celular, beleza? Professor, me diz uma coisa. O senhor está dizendo que os cromossomos eles ficam localizados ali dentro do núcleo? Isso. Lembra quando eu falei? O que são os cromossomos? Na verdade, os cromossomos são o DNA, né, que se junta às proteínas chamadas de histonas, aí se condensam e vão formando os cromossomos. Não é isso? Isso. Então,
Quando o DNA, só para a gente recapitular novamente, ele fica condensado na forma de cromossomos nas células humanas, né? Eles formam 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, tá bom? O que é interessante, professor? Se você contar, moçada, cada um de nós possuímos 43 cromossomos. 46, desculpa, tá? 46 cromossomos. Só que são 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, onde desses cromossomos, 22 são classificados como os autossômicos. O que é isso, professor, esses autossômicos? Então presta atenção, meu amigo, presta. Até aqui, ó, até aqui, ixi, de vermelho é melhor, de vermelho. Até aqui, ó, tá? São 22 pares. Esses daqui que eu tô grifando, na verdade, isso daqui é só uma numeração, tá? Esses daqui são chamados autossômicos, tá bom? Autossômicos, tá? Professor, o que são esses daqui? Esses pares, todos eles aqui, que determinam características no indivíduo. Ou seja, todas essas características que nós trazemos, né? Ou seja, a cor da pele, cabelo, olhos, tudo que tu imaginar estão nesses 22 pares aqui, né? E cada um de nós tem um par classificado como sexual, tá? Então quer dizer, professor, que nós possuímos 22 pares como autossômicos e um par como sexual, é isso? Isso, né? Ou seja, que identifica o homem e a mulher, tá? Então nós chamamos eles de cromossomos sexuais, beleza? Então é o seguinte, presta atenção, moçada. Lembra daquele último par aqui, que são os chamados sexuais? Esse cara aqui, esse par aqui é que vai determinar se o indivíduo é um homem ou se o indivíduo é uma mulher, que são os chamados sexuais. Quer ver? Vamos ver? Agora presta bem atenção, todos esses outros, 44 na verdade, porque mais um par, né? Então são 44, eles determinam as características do indivíduo, todas essas nossas características, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, se eu tenho o lobo da minha orelha, nariz, tudo, são nesses 22 pares aí, né? Que dá 44, então, né? Beleza? E aí, nos últimos lá, os últimos é que são chamados sexuais, tá? Aí está. O último par de cromossomo é o par sexual, que pode ser quando vem o XX, aí se determina que é uma mulher. E quando vem o XY, se determina que o indivíduo é um homem. Beleza? Beleza? Beleza, professor. Beleza. Comecei a entender, tá? Beleza. Pessoal, células diploides e células haploides, hein, professor? Já ouvi falar muito nisso, né? O que são células diploides e células haploides? Presta atenção. Células diploides e haploides. Apenas as células sexuais, olha que interessante, apenas as células sexuais que são chamados... O que são as células sexuais? Né? No homem, quem é a célula sexual? O espermatozoide. E na mulher, quem é? Os óvulos, né? Os ovócitos. Beleza? Beleza. Então, somente elas possuem 23 cromossomos. Por isso são chamadas de haploides, tá? Então, quer dizer o seguinte, só um espermatozoide, ele possui quanto? 23 cromossomos. Por isso que são chamados de haploides. Tá legal? As demais células são chamadas de somáticas e possuem 46 cromossomos ou então 23 pares. Então eu estou querendo dizer o seguinte. Quer dizer então, professor, que funciona assim. Só o espermatozoide ele é haploide, é isso? Isso. Tá? Só o óvulo é haploide, é isso? Isso. Mas, quando há a junção dos dois, se tornam que células diploides,
que são as chamadas células somáticas. Então, células haploides são aquelas que possuem somente 23 cromossomos. E essas células são chamadas de quê? De células sexuais. Quem são? Ou o espermatozoide ou o óvulo na mulher, o ovócito. Beleza? E as células diploides são o quê? Aquelas que possuem 46 cromossomos, que são as chamadas células somáticas. Tá legal? Beleza? Deu para entender até aí? Beleza. O que são os ácidos nucleicos? Moçada, olha que interessante isso, então presta atenção, porque tem gente que não presta atenção, tá? E é muito interessante. As moléculas dos ácidos nucleicos possuem uma diferença estrutural. O RNA ele é conhecido como ácido ribonucleico, que contém um açúcar ribose. Olha que interessante, e aí vem uma diferença. E o DNA é o ácido desoxirribonucleico, que contém um açúcar chamado desoxirribose. Professor, basicamente isso. No DNA, o açúcar é a desoxirribose, tá legal? E no RNA, o açúcar é a chamada ribose, tá? Então, presta atenção. Aqui está, ó. Isso daqui é uma molécula de DNA, tá? Como é que eu vou identificar uma molécula de DNA, hein, professor? Presta atenção, meu amigo. Aqui, ó, na hora que é uma fita dupla, tá? E aqui, ó, é uma molécula de quê? De RNA. E tu percebe que a molécula de RNA é o quê? Uma fita simples. Tá legal? Ou seja, aonde que são encontrados? Dentro do núcleo celular. Beleza? Essa é uma das diferenças, tá? É a diferença entre os ácidos nucleicos. O que é uma molécula de DNA e o que é uma molécula de RNA. Tá legal? Beleza até aí? O açúcar. Então, onde o RNA é uma fita simples que possui como açúcar a ribose. O DNA é uma fita dupla que possui como açúcar a desoxirribose. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Qual é uma outra diferença, professor? É entre as moléculas de DNA e de RNA, de respeito, por exemplo, às bases nitrogenadas. O que são as bases nitrogenadas, professor? São essas daqui, ó, que compõem, tá? Cada um deles, tá? Então, citosina, guanina, adenina e timina, tá? Então, aqui, ó, cada uma dessas moléculas, tanto o DNA quanto o RNA, possui as bases que são formadas por bases nitrogenadas, tá? E aí, qual é a diferença entre uma e outra? No DNA, as bases são, ó, presta atenção, eu vou grifar aqui para ti. A citosina, a guanina, a adenina e a timina. Olha lá, no RNA, a timina, aonde você está vendo aqui, a timina, encontra-se outra, que é a chamada uracila. Uracila. Beleza? Então, essa é outra diferença entre um DNA e um RNA, tá? Ou seja, o RNA também possui guanina, adenina e citosina, mas não possui timina, ou seja, possui o quê? Uracila, tá? Beleza? Beleza, tá? Então, a importância e o funcionamento dos ácidos nucleicos, tá? Encontra-se, tá? Beleza? A uracila possui aonde, professor? No RNA. E no DNA possui o que no lugar dela, professor? A timina, tá? O DNA, pessoal, aí está. A molécula de DNA é formada de uma dupla hélice, que é justamente isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou desenhando, mas nem precisa, porque aí já está desenhado. Só fiz como se fosse uma fita em dupla hélice, tá? Aqui, ó, tá até bonito. Isso é um DNA bonitão. Olha que bonito, cara. Agora que eu vim me tocar. Isso é o quê? DNA. Bonito! Essa, na verdade, é a molécula da vida. O DNA ele é formado no modelo dupla hélice, né? Ou seja, a sua estrutura, ela se assemelha a uma escada, né? Uma escada torcida, vamos dizer assim, em si mesmo com uma hélice, tá? É no DNA que há toda a nossa informação genética, meu amigo, tudo, geneticamente falando, está contido aonde? Na molécula, nessa molécula aí, por isso que é chamado de molécula da vida, tá? Ele é formado por várias partes que se repetem. Olha que interessante, tá bom? Então, várias partes aqui, ó, se repetem, que são as chamadas bases nitrogenadas, tá? Beleza? Então, ele é formado
por bases nitrogenadas. É isso, professor? Isso que eu estou falando. Tá? E quem são as bases, professor? Citosina, guanina, adenina e timina. Tá? Por quê? Porque é o DNA. Se fosse o RNA, aí está. Olha que bacana. Olha que bacana. O DNA ele pode ser uma cópia de uma parte... Desculpa. O RNA é como se ele fosse uma cópia somente de uma parte de DNA. Então, professor, o senhor está querendo dizer o seguinte, entre outras palavras, que o RNA é como se ele estivesse copiando somente uma partezinha do DNA, é isso? Vou até... Uma partezinha, isso que eu estou falando. Você copia uma parte do DNA, então você tem o quê? O RNA. Aonde a principal função de um RNA é o quê? É produzir proteínas, tá? Produzir proteínas. O que tu tem que aprender aqui? Você percebe, meu amigo, minha amiga, que aqui, ó, o RNA, ele é somente uma fita. Olha, é uma fita simples, enquanto o DNA é uma fita dupla. Outra coisa, né? Na molécula, a diferença que se tem, na verdade, é justamente uma estrutura. Além da estrutura, né, a substituição da timina pela uracila. Professor, existe tipos de DNA, de RNA? Existe sim, né? O RNA, ele pode ser de 3 tipos. O RNA-Rzinho, que ele é chamado de R, na verdade, essa letrinha aqui no final, o Rzinho, ele já identifica qual é o tipo. Então, ele faz parte do DNA, do RNA ribossômico, tá? Esse R justamente identifica que é um RNA ribossômico, tá? O RNA-M é o chamado RNA mensageiro, ou seja, o que ele faz, professor? É como se ele levasse uma mensagem, né, para produzir proteínas. Então, ele leva um código para sintetizar a proteína. Por isso que ele é chamado de RNA mensageiro, ou seja, o RNA-M. Beleza? E existe o RNA-T. Por que eu estou falando RNA-T, professor? Porque essa letrinha no final identifica justamente qual é o tipo de RNA. Tá legal? Ou seja, esse cara que é o RNA-T é chamado de RNA transportador. Ou seja, a função dele é ajudar a transportar aminoácidos para produzir proteínas. Olha que interessante. Então significa dizer que ele transporta aminoácidos e esses aminoácidos são o quê? É a produção de proteínas. Só para eu recapitular numa das aulas que eu dei rapidinho. Lembra? As proteínas são grandes moléculas, né? Suponhamos que eu tenho uma molécula grande aqui, grande. Isso tudo aqui é o quê? Uma proteína. Tá legal? Só para eu terminar a minha aula. Proteína. E cada uma moléculazinha dessa aqui, ó, é o quê? Um aminoácido. Tá legal? Professor, então significa dizer que as proteínas são feitas a partir de aminoácidos? Isso. Beleza? A sua aula continua no próximo vídeo.